Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar aqui de Bulldogs Teams valorização, tá? Esse time eu montei na primeira rodada, mas não mostrei para vocês porque, ah, como eu tinha dito no primeiro vídeo ali, né? As primeiras rodadas sempre são para valorizar, o foco maior do que pontuar, né? Tem o foco na pontuação também, mas a valorização sempre é um foco maior. Mas a partir dessa segunda rodada eu já vou começar também a montar o time de valorização para vocês, tá? Então vai ter o time principal e o time de valorização. Fomos muito bem, tá? Nessa primeira rodada para valorização. O time fez 78 pontos, só que valorizou quase 30 cartoletas, pessoal. É uma monstruosidade. A gente está nas nuvens. E aí a gente vai começar a escalar aqui, tá? Vamos vender todo mundo e vamos escalar para essa segunda rodada. Eu vou ser bem sucinto aqui, tá, pessoal? Vou ser meio direto para não perder muito tempo, né? E mostrar para vocês as melhores opções com foco apenas em valorização, tá, pessoal? Então vamos lá. O goleiro, eu vou de Lucão. O Lucão tem grandes chances de fazer umas 3, 4 defesas novamente aí, tá? Não sei, não é confiável esse SG contra o Cuiabá, tá? O Cuiabá em casa normalmente tem placares pequenos, né? 1-0, 1-1, 0-0. Ele não tem aquela constância, aquela vibe de fazer vários gols, né? Porém, dá seus chutinhos. Então, creio que o Lucão vai conseguir pelo menos umas 3 defesas ali fazer. Então, mesmo se perder o SG, faz 2 pontos e continua a valorizar. O Lucão precisa de mais ou menos 0.5 para valorizar, tá? Então aqui eu vou fazer o hack do goleiro para que não tenhamos problemas, tá? Pedro Rangel, que é o reserva do Fluminense na real, aqui no game vai ser meu titular e o Lucão vai ser o meu reserva caso negative não entre, tá? Vou voltar aqui, peraí, outras opções boas de goleiro, tá, pessoal? Para valorizar. Adriel, o Adriel ele precisa de 1.1 mais ou menos, 1 ponto, 1.2 ali para valorizar, tá? Contra o Cruzeiro, não acredito que segure SG, vai ser um jogo de trocação, tá? Só que o Cruzeiro ele tá com tanta fome de fazer gol que ele normalmente vai imitar os goleiros, tá? Ele chuta muito pro gol. E o Adriel, no jogo contra o Santos, mostrou que sabe fazer defesa. Umas 2 bolas ali que o Santos poderia ter feito gol, ele foi lá e defendeu. Então creio que o Adriel consiga fazer pelo menos de 3 a 5 defesas aí nesse jogo, conquistando pelo menos uns 3, 4 pontos, tá? E ele só precisa de 1 ponto para valorizar, então eu acho sim que é uma boa. Outro goleiro interessante para a rodada é o Lucas Perry, tá? Mesma questão lá do Cruzeiro e do Grêmio. Bahia e Botafogo creio que seja um jogo de trocação, tá? Mas o Bahia também chuta muito aleatoriamente e eu acho que o Lucas Perry tem grandes chances de fazer boa pontuação aí. O Lucas Perry precisa de mais ou menos 1.8 pontos para valorizar, tá, pessoal? Vamos aqui para lateral. Na lateral, João Pedro, eu vou colocar. João Pedro jogou muito bem contra o Santos, não fez só o gol, ele também teve seus desarmes, tá? Então, mesmo saindo machucado aí no jogo, ele ainda assim fez ótima pontuação. Então, creio que vai nos dar alegria em quesito cartoletas, tá, pessoal? Ele subiu 8.52, como na segunda rodada a questão de valorização é diferente. Ele pega a última pontuação da primeira rodada, junta a pontuação da segunda rodada, faz uma média e gera assim a valorização. Com isso, os jogadores que mais valorizaram tendem a valorizar também. Não que obrigatoriamente vão, mas tendem a valorizar também. Tem uma maior chance de valorizar.
O João Pedro foi o maior jogador da rodada, o que mais valorizou. Então creio que sim, seja uma ótima opção, tá? Aqui está entre -1 e 0. Então se ele negativa 1 ou se ele fizer 0 pontos cravado ali, não fizer nada no jogo, perdeu o SG, ele ainda assim vai estar valorizando, tá, pessoal? O meu segundo lateral também vai ser desse jogo, vai ser do Cruzeiro, tá? Marlon. O Marlon, ele também foi muito bem no primeiro jogo, valorizou 4,71 pontos, 4,71 cartoletas, perdão, e ele creio que também vai fazer um ótimo jogo contra o Grêmio, tá? Pode sim ter seus desarmes aí, ó, foram 4 desarmes no primeiro jogo, além da assistência, só fez uma falta, então eu acredito que sim consiga entregar uns 3, 4 pontinhos mesmo sem o SG. O Marlon precisa zerar para entregar a valorização, tá? Se ele fizer um desarme de 1.2 pontos, ele já começa a valorizar. Outra opção para a lateral também seria o Diogo Barbosa no lugar do João Pedro. Uma ótima opção também que está no meu time mito, Samuel Xavier, tá? Fluminense está sendo o melhor futebol do Brasil atualmente. Tá jogando muito. O Fernando Diniz acertou muito bem esse time. O Samuel Xavier é um jogador que, além de saber desarmar lá atrás, ele é muito ofensivo, dá diversas assistências, de vez em quando cobra uma bola parada. Então creio que sim, o Samuel Xavier é uma ótima opção. Quem está pensando não só em valorizar, como também em pontuar, tá? Ele precisa de mais ou menos 1.3 pontos para começar a valorizar. Então sim, é uma ótima opção, tá? Para quem tem um pouco menos cartoleta, o Alexander, que também é do Fluminense, do outro lado, só que ele não vai jogar na lateral esquerda provavelmente, ele vai jogar no meio campo, então ele tem chance de desarme. Ele é um jogador bem ofensivo, chega bastante no ataque, pisa na área, nos cruzamentos, então tem chance de imitar na pontuação aí também. O próprio Marcos Rocha precisa de mais ou menos 1,5 ponto para começar a valorizar. O Palmeiras não está passando tanta solidez defensiva quanto passava antes, mas sim, é o Palmeiras ainda, né? E creio que esse jogo contra o Vasco também vai ser um jogo de trocação. Aí o Vasco está meio desesperado nesse início de ano. É que nem o Cruzeiro, mesma situação do Cruzeiro, chegou agora da Série B, quer mostrar serviço, quer mostrar que não vai brigar para cair, vai brigar ali por meio de tabela, talvez ali por uma pré-Libertadores, então eles querem mostrar serviço. Acho que é isso, pessoal, para lateral. Tem o Caio Paulista para quem acredita mais no São Paulo. Eu particularmente não acredito tanto no São Paulo, mesmo com essa troca de técnico, mesmo o Rogério Ceni sendo demitido. Quem acredita é uma boa opção. E também tem o Natan do Santos, que mesmo santista eu não acredito nele, mas precisa só de 0.2 para valorizar, tá? Tem chance sim, fez 7 desarmes no primeiro jogo, então se fizer um desarme já começa a valorizar. Para quem confia, se joga na Mutela, mas eu não confio, tá? A reserva aqui da nossa lateral, Alexander. Zagueiros. Os zagueiros ficou um pouco complicado, tá, pessoal? Mas tem algumas opções, por exemplo, o Maurício Lemos e o Léo Pereira, que são ótimas opções para valorizar, tá? O Maurício Lemos 0.2 a 0.5 ele já começa a valorizar, tá? O Léo Pereira entre 0.8 e 1 ponto ele já começa a valorizar. Outro cara muito legal para colocar nessa rodada, Oliveira do Cruzeiro. Mesma questão da trocação, provavelmente perca o SG, só que o Oliveira precisa de 1 ponto para valorizar. Então eu creio sim que ele consiga aí esse 1 ponto para valorizar para a gente, tá? Além deles tem Gabriel Xavier do Bahia. Deixa eu colocar aqui, variação vai ser melhor. Tem o Gabriel Xavier do Bahia que não valorizou, ele desvalorizou na primeira rodada, mas ele é muito baratinho, ele precisa de 1.2 pontos aí para valorizar, então quem está
com pouca cartoleta, eu acho interessante. E tem o Gemerson do Atlético Mineiro, que valorizou bem também, 2,39. Para quem não tem dinheiro para bancar o Maurício Lemos aí, o Gemerson também é uma ótima opção. O Gemerson precisa de 1,4 pontos para valorizar, tá? A gente vai fechar nossa zaga aqui com o Oliveira a princípio, tá? Então fica Oliveira e Maurício Lemos. Estevão, você tem 2 do Cruzeiro, não é perigoso perder o SG? Sim, pessoal, é perigoso perder o SG. Na verdade, creio que vai perder o SG, tá? Só que eles precisam de muito poucos pontos para valorizar. Um precisa de 1 ponto e o outro precisa de 0 pontos. Então é muito pouco para valorizar, entendeu, pessoal? Então eu acho que é sim uma opção viável pensando apenas em valorização. Volto a repetir. Esse time é focado em valorização, pessoal. Tá? Então vamos lá. Meio campo. Não, vamos falar nossa reserva primeiro aqui, né? O reserva vai ser justamente o Gemerson que eu havia falado, tá? Meio campo. De meio campo tem ótimas opções, tá? Eu pensei bastante aqui para fazer esse meio campo. Eu vou começar com o Matheus Araújo mesmo, do Corinthians, tá? Ele está sendo um moleque jovem aí, que está jogando bem no Corinthians, está mostrando o seu potencial. Fez o seu golzinho na primeira rodada. Além disso, ainda deu desarme, deu outro chute no gol. Então, creio sim que vai dar trabalho para os seus adversários, tá? E o Goiás é um time um pouco mais fraco, né? Ele não é aquele time de Série A que fala que faz e acontece. É um time que tem uma história, mas que nos últimos anos vem se revezando entre Série A e Série B, né? Então eu acho que ele ainda não encontrou uma consistência interessante para se manter sempre na Série A, um treinador que consiga fazer jogar e se manter o time competitivo, né? Então creio que o Matheus Araújo aí consiga sim entregar uma ótima valorização, tá, pessoal? Ele valorizou 6,70 na primeira rodada e ele precisa negativar 0,8 pontos. Então, se ele negativar 0,8, ele ainda já começa a valorizar. Eu acredito aqui em uns 2, 3 desarmes do Matheus Araújo contra o Goiás. Goiás em casa vai querer fazer o resultado. Normalmente o Goiás faz a maioria dos seus pontos do Brasileiro em casa. Então, creio sim que vai conseguir entregar uma pontuaçãozinha e uma valorização a princípio muito legal, tá, Matheus Araújo? A segunda opção, Ranielli do Cuiabá. O Ranielli ano passado já se mostrou, era do Avaí, né, jogava no Avaí, já se mostrou uma ótima opção porque ele desarma muito bem, ele faz a contenção do meio de campo ali muito bem, só que ele também pisa lá no ataque. E quando ele pisa no ataque é só chutaço, é só porrada e bomba, pessoal. Os chutes dele são muito bons fora da área e quando ele pisa na área é certeiro. Na primeira rodada ele foi muito bem, 3 desarmes, 1 gol, mesmo jogando contra um Palmeiras, né? Então se mostrou muito bom mesmo contra um Palmeiras fora de casa. Agora contra o Bragantino dentro de casa, creio que vai ser um jogo mais morno ali. O Cuiabá tem essa mania de trazer um jogo mais morno para dentro de casa. Não faz tanta questão de golear, de mostrar serviço, de mostrar SG, de mostrar muitos gols dentro de casa, tá? Então creio que não vai ser um jogo de muitos gols, mas sim um jogo muito truncado ali no meio de campo, tá? Então o Ranieri tem grandes chances de entregar ótima valorização pra gente. Ranieri precisa de 0,8 a 1 ponto mais ou menos para valorizar, tá? E aí esse terceiro meio de campo eu ainda estou em dúvida na questão de valorização. Eduardo, Matheus Fernandes e o Richard Coelho e também o Bitelo, tá? As quatro opções são ótimas opções para valorizar. O Bitelo um pouco mais, né? Precisa fazer 3,5 pontos mais ou menos ali, mas mostrou no primeiro jogo que tem muito potencial para isso, porque ele desarma, ele chuta muito bem de fora da área, ele apresenta para o ataque, ele dá assistência, ele vai para a ponta quando precisa para fazer
o atacante vir para o meio, ele vai para a ponta e cruza. Então sim, tem ótimas opções de características. Então o Bitelo vai ser um ótimo jogador para a gente no Cartola em 23 aí, tá? Mas a princípio eu vou fechar aqui, pessoal, com o Matheus Fernandes, tá? O Matheus Fernandes, ele é um cara de contenção também, como eu disse no jogo do Cuiabá, vai ser um jogo truncado no meio de campo ali. Eu creio que ele consiga entregar uma boa pontuação em desarme, tá? E ele precisa de 1.2 para valorizar, né? Então, de fato, é um cara que vai conseguir entregar uma valorização interessante pra gente, tá? Na reserva a gente vai selecionar, vamos ver aqui, Gustavinho na Copa do Brasil, no Campeonato Sul-Americano agora, mostrou serviço, pessoal. Bom, na reserva eu vou com o Caleb do Fortaleza, que eu também vejo com bons olhos, tá? Eu tinha até anotado aqui, mas não falei porque tinha outras ótimas opções, mas o Caleb precisa de 1.2 pontos para valorizar. Então creio sim que ele consiga fazer pelo menos uns 3 pontos contra o Curitiba aí, tá? De média básica. E para quem tem pouca cartoleta, 5 pontinhos, 5 cartoletinhas só é uma ótima opção, tá? Bom, atacante. Atacante, pessoal, é o que mais tem para valorizar, hein? Meu Deus do céu. Se fosse para pontuar, inclusive tá no meu time mito, aqui no canal, um vídeo anterior você consegue ver, que é o esboço do time. Cano, né? Não tenho o que falar. Cano em casa vai mitar contra o Atlético Paranaense, que provavelmente vai ser ou meio a meio ou reserva, porque perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, tá? Então creio que o Atlético Paranaense resguarde seus jogadores para a sequência da temporada. Só que o Diniz não faz isso, né, amigão? O Diniz não poupa, o Diniz vai com força máxima quase todo jogo. Então Cano, que está numa fase espetacular, 2023 vai ser mais um ano de artilharia pesada para ele, vai brigar pela artilharia de todas as competições que jogar, já foi artilheiro do Campeonato Carioca, vai ser uma pedra no sapato dos outros atacantes e da defesa aí no Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? Mas para cá, para valorização, que é um time focado em valorização, eu não vou colocar ele, tá? Eu vou selecionar 3 caras aqui que vocês vão me matar. Mas vamos lá. Vitor Jacaré, Flaco Lopes e... Perdão, pessoal. Vitor Jacaré, John Kennedy e Everaldo. Os 3 sensacionais, tá, pessoal? Bom, vamos começar aqui pelo John Kennedy. Como eu quero valorização e não pontuação, o foco aqui desse time é valorização. O John Kennedy, ele valorizou simplesmente 6.5 cartoletas na primeira rodada, pessoal. Ele estava desacreditado praticamente, foi lá e enfiou 13 pontos, fez gol, outras finalizações, mesmo com cartão amarelo e 2 faltas cometidas, ele ainda fez 13 pontos. Então, é uma ótima opção, o moleque é liso, joga bem, contra um Atlético que vai provavelmente ser poupado a alguns jogadores, como eu já disse. Ele precisa de apenas 0.4 pontos para valorizar. Então, creio sim que entregue pelo menos uns 2 pontos aí, 2, 3 pontos e consiga valorizar pra gente, tá, pessoal? Vitor Jacaré, o que eu vou falar desse cara? Vitor Jacaré era zoado eternamente nessa primeira rodada, colocaram ele como um dos mais fracos. Ele de média básica, sem gol, sem assistência, com cartão amarelo, foi lá, meteu 10 pontos, pessoal. Foram 6 ou 7 desarmes do Vitor Jacaré aí, além das finalizações. Então, ele jogando pela ala ali, que ele tá fazendo uma ala, né, no Bahia, vai dar um trabalho pro Botafogo, tá? Creio que de fato entregue pelo menos aí também, volte a entregar novamente pelo menos uns 3, 4 pontos aí. E ele só precisa de 0.3 pontos para valorizar, né? Então sim, Vitor Jacaré vai ser o nosso outro atacante. E o terceiro atacante é Everaldo, que faz parte aí do Bahia também. Matador puro, tem o faro de gol. O Botafogo normalmente é um time de trocação, né?
ele até vai pro ataque, mostra serviço, mas a defesa ainda está meio fora de contexto, meio fora de sincronia ali. Eu acredito nesse jogo como um jogo de trocação pura. O Everaldo precisa de 1.7 ponto apenas para valorizar, então 2 pontinhos aí ele já começa a valorizar. Tem chance dele meter gol, é batedor de pênalti, então grandes chances de valorização extrema para Everaldo, tá? Outras opções, o próprio Flaco Lopes, que eu me confundi ali, tá? Tá em ótima fase também, fez 5 gols nos últimos 5 jogos, não, 4 gols nos últimos 4 jogos. Vem entregando muito nesse Palmeiras aí, que tá mais ou menos, né? Quando tá sem os principais jogadores, tá sem o Rony, tá sem o Rafael Veiga no meio para armar ali. Então ele vem entregando um ótimo resultado ali, mesmo quando meio de campo e mesmo quando atacante. E precisa fazer apenas 0.7 pontos, né? Um pontinho ele já começa a valorizar, mas é certeza que pelo menos um chute no gol ele dá, né, pessoal? Então creio que ele também é uma ótima opção aí para o ataque, tá? Bom, além dele temos o menino Hendrick, que está mostrando serviço, desencantou no Campeonato Paulista, fez 2 gols na final do Paulista, já fez gol na primeira rodada do Brasileiro. Eu acho que é uma ótima opção também, precisa fazer em média 2 pontos para valorizar. E o outro é o Thalisson, que eu não confio tanto, tá, pessoal? Mas o Thalisson ele é um ponta e ele corre bastante. Ele tem chance sim de pegar um contra-ataque aí contra o Cuiabá, receber algumas faltas e chutar para gol, tá? Ele precisa de 0 pontos. Na verdade, se ele negativar 0.2 pontos, ou seja, se ele zerar, ele já começa a valorizar legalzinho aí, tá? Então o Thalisson eu acho que também é uma ótima opção para quem tem pouca cartoleta, tá? Bom, é isso, pessoal. Nosso atacante vai ser o Thalisson mesmo, de reserva, tá? Tem outras opções, mas pensando em valorização, essas são as melhores. O técnico, eu ainda estou em dúvida, tá? Por enquanto eu vou deixar o Fernando Diniz, mas também tem chance de eu mudar para um mais baratinho, como o Ivo Vieira ou o Renato Paiva, tá? Mas por enquanto eu vou deixar o Fernando Diniz. Para capitão, eu vou deixar John Kennedy. Vai meter uma caixinha aí contra o Atlético Paranaense e escuta o que eu estou falando. Bom, esse é o nosso time valorização. Time que valorizou 29 cartoletas, quase 30 cartoletas na primeira rodada aí. Gostou do conteúdo? Curte aí o vídeo, dá aquele joinha pra gente. Se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever porque é muito importante, dá uma força aí pra gente que está tentando passar as informações interessantes para que vocês consigam escalar da melhor forma possível. Deixa nos comentários o que você achou dessa formação, se você mudaria alguma coisa, se tem outros jogadores além desses que eu falei que são ótimas opções, mostra aí pra gente, coloca no comentário. Fechou? Obrigado, pessoal, valeu!